pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima e nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo, nada há que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E se a gente não vive nessa certeza, a gente vai viver em que certeza? A gente vai se agarrar em quê? Na certeza de que a gente consegue fazer alguma coisa por nós? A gente é muito falha. A gente tem a certeza de que nenhuma coisa que acontece na nossa vida pode nos separar do amor de Deus. Nenhuma circunstância, nem provocada por nós ou pelo nosso meio, pode nos separar do amor de Deus. Nada que a gente faça ou deixe de fazer vai apagar o amor de Deus por nós. E quando a gente entende isso, a gente começa a viver de outra forma. A gente não vive mais sobre a acusação. Porque antes a gente vivia sobre uma acusação. Ah, você errou, você não merece mais o amor de Deus. A gente nunca mereceu. É graça. A gente nunca mereceu. Eu nunca mereci o amor de Deus e eu fui alcançada. Você nunca mereceu, você foi alcançado. E por que você vai deixar de ser alcançado algum dia? Em nenhum momento você vai deixar de ser alcançado por esse amor. Você pode, em algum momento, dar as costas para Deus, falar: Deus, eu não quero mais. Mas Ele vai estar sempre disposto a lhe amar. E a minha oração hoje é que a gente nunca dê as costas para Deus. Que o nosso coração esteja sempre aberto a receber esse amor tão intenso dele. E que bom é a gente poder estar aqui recebendo esse amor dele junto com outras pessoas que estão na mesma situação que nós, entendendo que é de graça, entendendo que a gente não precisa trabalhar por isso, que o nosso trabalho árduo é confiar. É isso que a gente tem que fazer, acreditar, falar: Senhor, eu acredito que eu não mereço, eu acredito que nada que eu vá fazer vai pagar aquele preço da cruz, mas eu acredito que a Tua graça me cobre, sabe? Eu acredito que eu posso mergulhar ali no Teu oceano, e se é para mergulhar, eu quero mergulhar e quero me afogar ali dentro de Ti, sabe? E é um modo de viver que vale muito a pena. E é um modo que eu tenho vivido a metade da minha vida, de uma forma sincera. E não me arrependo. E eu acho assim que muitas vezes a gente está na igreja só por estar. E às vezes a gente está na igreja há muitos anos e a gente não conhece a Deus de verdade. E esse tema de praticar a presença de Deus, desse ano da nossa igreja, é muito sério, porque eu acho que é para os cristãos. Porque muitos cristãos, eles não conhecem a presença de Deus. Eles conhecem a presença do pastor, do ministro de louvor, da música, do irmão que está orando lá. Mas eles não conhecem o Deus de verdade na casa deles. Eu acho que esse é o ano da mudança, né? Então quem não conhece, que possa vir a conhecer. Sempre há tempo. Amém? Amém. E a gente vai continuar adorando a Deus agora com os nossos dízimos e nossas ofertas. Olha, vai colocar o nosso versículo de hoje, que está em Marcos 12, 41 a 44, que conta uma passagem que diz o seguinte: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixinhas de oferta. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Jesus não precisava do dinheiro dela, nem do dinheiro do rico, mas ele precisava da fé dela. Ela sabia que não era o dinheiro que ia fazer nada, ela sabia que Deus ia suprir a necessidade dela. Mas o dízimo e a oferta é um mandamento que o Senhor dá para manter a casa dele. É uma forma de fé da gente. Ele fala assim: eu vou honrar o Senhor
Porque Deus, Ele me dá tudo. Eu vou honrar o Senhor, sabendo que Ele vai me honrar de volta. A Bíblia fala que a gente vai ser honrado de volta. Só que a gente vem de uma cultura que fala assim, a gente vai dar para a igreja, quem vai ser roubado pela igreja. O pastor vai roubar a gente. Só que, pastor, você não vai roubar a gente. Porque a gente vive de acordo com a Bíblia. E a Bíblia fala isso, que se você não der, você que está roubando a Deus. Então, os valores são invertidos. Mas que cada um dê de acordo com o seu coração, como diz a Bíblia também. Então, que seja mais uma vez que você continue a adorar ao Senhor, que louvar o Senhor. E que cada um faça de acordo com o seu coração. Podem convidar todos, somos um grupo aberto a todos, somos um grupo cristão e vamos aqui sempre falar do amor de Deus, esse é o nosso objetivo. A gente está em Semana MM, que é célula, que são grupos de estudo bíblicos em casa. Caso você não faça parte ainda de uma célula, você está super convidado, você vai falar com a gente vai encaixar você em uma célula. Durante o culto a gente pede para que você desligue seu celular, para que a gente fique mais ligado aqui nas coisas de Deus do que nas outras demais coisas. A gente pede para que não coma nem beba nada aqui no templo, na capela da gente, por favor.
Esse ano a gente só vai ter um encontro com Deus, para homens, um só para mulheres, um só para jovens. Então fiquem atentos às datas e aos valores. Quando chegar a época de inscrição, a gente vai avisar novamente. Então vale muito a pena. Formação Zenit também vai ser no dia 30, o preço especial é dia 31 agora, porque de hoje? 25, então tipo agora, até semana que vem, né? De $50 e depois vai para 75, que é uma formação para jovens, né? Para líderes. Para todo mundo, é escola de líderes para todos. Ok. A convenção desse ano, o tema vai ser a presença de Deus. Ela vai durar 3 dias, dia 26 de fevereiro ao dia 28, que é da quinta ao sábado. Custa $40 até o dia 22 de fevereiro, depois disso vai custar 60. Esse é o tema desse ano da igreja, então vai valer super a pena também. A participação de todos. Salão do Casamento Cristão, sim, eu quero, que vai acontecer no dia 21 de fevereiro às 15 horas, no ginásio, que é do outro lado aqui, na antiga Junessa. A entrada é gratuita, se você faz parte desse perfil, fique à vontade. O culto jovem na igreja, ele acontece frequentemente, então se você gostaria de participar também, ou conhece jovens que gostariam de vir também, é uma coisa que extra aqui na igreja. Então, dia 6 de fevereiro, às 19 horas, você com o pastor Alberto Carbone falando porque eu não existe. Vamos chegar também. Confundo. Agora eu queria saber se mais um convidado. Tem alguém visitando a gente pela primeira vez? Sim ou não? Não? Então, vamos nos levantar e vamos falar um com os outros. A gente vai ter um tempinho aqui rolando. A gente pode falar um com os outros aí. Dê um bom dia, um abraço legal. Bem-vinda, meu amor. A festa não bacana.
Bom dia a todos. Bonne année à tous. Estou feliz de estar de volta, feliz ano novo para todo mundo. Je suis parti au mois de décembre, fait que j'ai encore le droit de dire bonne année. Eu viajei em dezembro, então ainda tenho direito de dizer feliz ano novo. Quand tu es rendu au mois de février, Quando a gente chega no mês de fevereiro, on dit plus bonne année. a gente não fala mais. Mais jusqu'à maintenant, on peut encore Mas dire até bonne agora année. ainda podemos dizer isso. J'ai des amis au mois de mars, bonne année. Eu tenho amigos que vão dizer até o mês de março, feliz ano novo. Je suis content d'être de retour et parti un mois en Feliz de estar vacances aqui, passei um mês de férias avec la famille com a família, à Punta Cana. a Punta Cana, Et je suis arrivé à une conclusion. e cheguei a uma conclusão. Canadá é muito frio, mano. Je suis content d'être ici, je suis content d'être de retour. Estou feliz de estar aqui, estou feliz de estar de volta. Mon épouse me disait on pourrait rester encore un peu plus longtemps. Minha esposa ainda queria ficar um pouco mais, Et je veux me sauver du froid. para se salvar do frio. Mais j'ai dit à mon épouse que vivre au Canada, c'est une bénédiction. Mas eu falei para minha esposa, viver no Canadá é uma bênção, Surtout pour les femmes. principalmente para as mulheres. Amen. Amém. Surtout pour les femmes. Principalmente as mulheres. Parce que tu peux acheter des vêtements pour l'hiver, Porque você pode comprar roupa para o inverno, des vêtements pour le printemps, roupa para a primavera, vêtements pour l'été, roupa para o verão vêtements pour l'automne. e roupa para o outono. Les hommes, on met toujours la même chose. Os homens é a mesma coisa do todo. Toute l'année, la même Os chose. homens são da mesma coisa. Les femmes, vous êtes bénies. As mulheres vocês são Amém. abençoadas por isso. Si tout le monde est béni aujourd'hui, Todo mundo está abençoado hoje? je pense qu'il y en a qui ont besoin de vacances, vous êtes trop Tem blancs. alguém aqui que precisa de férias, todo mundo muito branco aqui. Je suis content de voir qu'il y en a qui étaient au Brésil, aussi Eu moi, sei la que tem alguém que famille. estava no Brasil, na família. Ah, félicitations. Je Parabéns. suis content de voir que la famille va bien. Feliz que a família vai bem. Chaque fois que tu écoutes une prédication, Cada vez que você escuta uma pregação, une prédication, c'est pas un spectacle de rire. uma pregação não é um espetáculo de rir. Un spectacle est un monologue. Não é um espetáculo, um monólogo. Tu écoutes la personne en avant Você simplesmente escuta a pessoa na frente et tu te réjouis. e você se engrandece. Mais une prédication, ça a deux sens. Mas uma pregação é sentido duplo, é mão dupla. Dieu vous parle Deus fala a você et la façon comment tu réponds à Dieu e a maneira que você responde a Deus durant la prédication durante a pregação détermine l'efficacité du message. determina a eficácia da mensagem. La mesure comment Dieu A medida em que Deus va te nourrir et te satisfaire vai te alimentar e se satisfazer est proportionnelle à la faim que tu as de Dieu. é proporcional à afinidade que você tem com Deus. La Bible dit bénis soient ceux qui ont faim de Dieu parce qu'ils vont être rassasiés par lui. A Bíblia fala que benditos são aqueles que têm fome de Deus, porque Ele vai os saciar. Tantôt, quand je suis arrivé, Quando eu cheguei aqui, je sentais la présence de Dieu ici. eu senti a presença de Deus aqui. Je sentais la présence de Dieu dans l'adoration. Eu senti a presença de Deus na adoração. On peut donner un applaudissement pour l'équipe de louange. Il y a des églises Tem igrejas que quand il y a la louange, que, quando tem louvor, la présence de Dieu a presença de Deus vient juste par miséricorde. vem apenas por misericórdia. Les músicos sont malos. As Les músicas musiciens sont muito- mauvais. Os músicos são péssimos. Mais ici, la présence de Dieu Mas aqui a est là. presença Les de Deus musiciens está lá. attirent la présence de Os Dieu. músicos là. atraem a presença Et de je Deus. sens la présence de Dieu dans cette réunion. Eu senti a presença de Deus nessa Et reunião. lorsque j'étais là, E quando eu estava aqui, et je sentis la présence de Dieu m'envahir, eu senti a presença de Deus me invadir. j'ai dit Seigneur, une touche de toi, une touche de Dieu Toque teu vaut mieux qu'un mois au soleil à Punta Cana. vai muito mais que um mês inteiro. Ah, j'étais bien au soleil, j'étais bien, 35 degrés tous les jours, 35 graus todo dia, impeccable, la nourriture, tout. impecável a comida Les deliciosa, enfants, la famille, la as plage, crianças, a praia, mais touché par Dieu. mas o toque de Deus, La présence de Dieu a presença de est Deus, le meilleur environnement dans lequel tu é peux o naviguer. melhor ambiente no qual você pode Si tu estar. ouvres ton cœur ce matin, Se você abre seu coração, la présence de Dieu va a t'envahir presença de Deus vai te et tu vas être saisi par le Você message. vai ser completo pela Ouvre mensagem. ta pensée, ton esprit cette année. Abre sua cabeça, abre sua mente nesse ano. Agrandir davantage dans le Seigneur. Cresça no Senhor. Tu vas voir comment Dieu va répondre. Você vai ver como Deus vai responder. La façon comment tu grandis dans le A Seigneur, maneira que você cresce no Senhor ça dépend comment tu participes dans le Seigneur. depende de como você participa no Senhor.
Combien de notes tu prends? Quantas notas você toma? Combien tu mastiques la parole de Dieu? O quanto você mastiga a palavra de Qu'est-ce que Deus? ça produit à l'intérieur de toi? O que isso produziu dentro de você? Comme Nathalie disait tantôt, Como Natália falava, il y a des personnes que quand vient le temps de louer, tem pessoas que na hora de louvar sont capables de louer. são capazes de louvar. Il y a des personnes qui sont capables de discuter de versets bibliques. Tem pessoas que são capazes de discutir versículos bíblicos. Mais lorsque vient le temps de parler de la présence de Dieu, Mas a hora de falar da presença de Deus, ils n'ont pas grand-chose à dire eles não têm muita coisa para falar. parce qu'ils ne connaissent pas la présence de Eles Dieu. não conhecem a presença de Deus. Ils savent comment lever les mains, Eles sabem como levantar as mãos. ils sont remplis du Saint-Esprit, Eles dizem que são cheios do Espírito ils Santo. peuvent applaudir dans l'église, Podem aplaudir na ils igreja, vont à la cellule, vão às células, parlent en langue, falam em línguas, mais ils ne connaissent pas la présence de Dieu. mas não conhecem a presença de Deus. C'est pour ça que cette année, É por isso que nesse ano, le thème de l'année, o tema do ano c'est connaître davantage la présence de Dieu, é conhecer melhor a presença, expérimenter davantage. experimentar melhor. C'est pour ça que personnellement, je vous fais l'invitation, Por isso que pessoalmente eu faço o convite, participer à la convention sur la présence de Dieu du mois de février. participem sobre a convenção sobre a presença de Deus no mês de fevereiro. Cette année, on va faire seulement 2 conventions. Esse ano a gente vai fazer duas convenções, Une maintenant uma agora et une autre à la fin de l'année. e uma no fim do ano. Au milieu, on va faire des événements. No meio do ano nós vamos fazer eventos. On est déjà en train de coordonner avec l'équipe pour inviter un autre ministre de louange, un évangéliste, un pasteur brésilien peut-être. Ele está coordenando já com a equipe aqui para ver se os coordenadores para trazer outros louvores, outros pastores, um pregador brasileiro talvez. Vous êtes notre famille aussi. Vocês também são nossa Et família. on veut aussi vous donner ce que vous aimez aussi. Então a gente também quer dar a vocês o que vocês amam. Amen. Amém. Matthieu 11, verset 1. Mateus 11, versículo 1. Matthieu 11, verset 1. Si tu n'as pas ta Bible, si tu n'as pas apporté ta Bible ce matin, si tu n'as pas la Bible, Se você não tem a Bíblia, regarde la personne à côté de toi, olhe para a pessoa que está do seu lado, fais-lui un gros sourire, dá um grande sorriso partage avec lui. e divida com ele. Je veux prêcher ce matin sur l'homme Eu vou pregar hoje pela manhã sobre o homem que Jésus a appelé que Jesus chamou, le plus grand homme qui n'a jamais existé. o maior homem que nunca existiu antes. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui Não le foi eu que dit. falei isso, foi Jesus que falou. C'est sa déclaration. Essa é a sua declaração. Ce matin, je veux partager un peu sur un homme qui est beaucoup plus grand qu'Abraham. Eu vou falar sobre um homem que é bem maior que Abraão. Sur un homme qui est beaucoup plus grand que Moïse ou que Ésaïe. Um homem que é muito maior que Moisés, muito maior que Isaías. Plus grand que le roi David. Muito maior que o rei Davi. Jésus a dit de lui, Jesus falou dele. parmi les humains, Entre os homens, il n'a jamais existé personne de plus grand que lui. nunca existiu pessoa maior que ele. C'est quoi son nom? Qual é o nome dele? S'il y a quelqu'un dans la Bible, dans le Nouveau Testament, de qui on peut retirer des grandes richesses, Se tem alguém na Bíblia do Novo Testamento que a gente realmente pode tirar C'est bien Jean le grande Baptiste. riqueza, é João Batista. on va commencer à lire dans le chapitre 11 de Matthieu au verset 1. Capítulo 11, versículo 1. Depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar na cidade da Galileia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Attends. Jusqu'à là, c'est l'introduction. Maintenant, tu vas voir le message que Jésus a envoyé à Jean. Até aí foi só a introdução. Agora você vai ver a mensagem que Jesus foi enviar para João. Jean envoie des disciples João enviou discípulos poser la question à Jésus. a fazer a pergunta para Jesus: Es-tu celui que nous attendions ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre? És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar alguém outro? Au verset 4, E no versículo 4, voilà la réponse de Jésus. olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Ça, c'est la partie, Essa é a parte, ça, c'est la réponse que Jésus envoie à Jean. essa é a resposta que Jesus envia a João. La première partie du chapitre, Jean pose une question à Jésus.
João faz uma pergunta a Jesus. La deuxième partie du chapitre, A segunda parte do capítulo, Jésus répond à Jean. Jesus responde a João. Verset 7. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor do reino dos céus é maior do que ele. On est ici dans une situation, dans Matthieu 11, on est rendu à la place A gente está aqui numa situação em Mateus 11, a gente está num lugar où ça faisait déjà quelques mois onde já fazia alguns meses que Jean le Baptiste avait baptisé Jésus. que João Batista havia batizado Jesus. Ça faisait quelques mois qu'il avait annoncé son ministère. Já fazia alguns meses já que ele já tinha anunciado seu ministério. Jean le Baptiste avait envoyé la plupart de ses disciples à suivre Jésus. João Batista já tinha enviado os seus discípulos para seguir Jesus. Jésus déclare devant les personnes qu'il est venu accomplir la volonté de son Père. Jesus fala diante de todos que veio cumprir a vontade de Deus. do Pai. Maintenant, Jean le Baptiste était un prophète un peu excentrique. João Batista era um profeta um pouco excêntrico. Il avait une diète spéciale, il mangeait seulement du miel et des sauterelles. Ele tinha uma dieta especial. Ele comia apenas mel e gafanhoto. Il s'habillait de vêtements de poils de chameau. Ele se vestia de roupas de pele de camelo. Tu peux lire tous ces détails-là dans la Bible. Vocês podem ler todos esses detalhes. Né? Son message était simple, A mensagem dele era simples, mais à la fois profond. mas muito profunda. Il enseignait à la multitude, répentez-vous, Ele ensinava a população: se arrependam, changez votre façon de penser, mudem a maneira de pensar, changez votre direction dans la vie. mudem sua direção, Parce que maintenant, porque agora le royaume de Dieu est o reino de accessible pour Deus toi. está acessível a você. Maintenant, le royaume de Dieu n'est pas loin dans le ciel. Agora o reino de Deus não está longe no céu. Mais maintenant, il y a une porte ouverte pour Agora tem toi. uma porta aberta para você. Jean était particulier parce qu'il n'était pas une personne déplacée. João, ele foi muito particular porque ele não era uma pessoa peregrinada. Il savait exactement quelle était sa place dans le royaume de Ele Dieu. sabia exatamente qual era o seu lugar no reino de Deus. Il a dit de Jésus, Ele falou de Jesus: celui qui s'en vient devant moi, aquele que vem diante de mim, je ne suis même pas digne de attacher ses sandales. eu não sou nem digno de amarrar o seu sapato. Il est celui qui va vous baptiser non seulement dans l'eau, mais dans le feu et dans la puissance de son esprit. Ele é aquele que vai batizar não somente na água, mas no fogo e no Espírito. Jean rajoute en parlant de Jésus et il dit, João, falando de Jesus, ele fala: pour que lui avance, para que ele avance, moi je dois reculer. eu tenho que ir para trás. Ensuite il dit à ses disciples, Aí depois ele fala aos seus discípulos: pour que lui puisse être plus grand, para que ele possa ser ainda maior, moi je dois être plus petit. eu preciso ser ainda menor. C'est particulier combien Jean annonce Jésus en disant, il est celui que nous attendions. É bem particular a maneira que João fala: ele é aquele a quem nós esperamos. Mais quelques mois plus tard, Mas alguns meses depois, le discours change. o discurso muda. Dû aux circonstances, Por causa das circunstâncias, Jean a envoyé 2 de ses disciples poser des questions à Jésus. João enviou 2 de seus discípulos para fazer perguntas a Jesus. Et il commence à dire, est-ce que tu es celui que je pensais que tu étais? Ele pergunta: você é aquele que eu achei que você era? Est-ce que tu es celui que j'attends depuis longtemps? Você é aquele que eu espero há muito tempo? Est-ce que tu es celui qui va répondre à la prière? Você é aquele que traz repouso na oração? Est-ce qu'en 2015, tu vas te manifester dans ma vie, oui ou non? E agora em 2015 você vai se manifestar na minha vida, sim ou não? Jean le Baptiste était rendu à cette place dans la vie. João Batista estava nesse ponto da vida dele. Si tu arrives à la place dans ta vie où tu commences à te poser des questions sur Dieu, Se você chega num ponto na sua vida que você tem que começar a fazer perguntas para Deus, si tu commences à dire, est-ce que Dieu est réel? você começa a se perguntar: Deus é real? Est-ce que Dieu va le faire? Deus vai fazer isso? Ou est-ce que Dieu va pas le faire? Ou Deus não vai fazer isso? Tu es 100% biblique. Você é 100% bíblico.
Je trouve fou que Jean Eu acho uma loucura que João n'a rien fait pour finir sa vie en prison. não fez nada para acabar sua vida na prisão. Au contraire, il a enseigné les bonnes choses de la part de Dieu. Pelo contrário, ele ensinou as coisas boas da parte de Deus. Il vivait selon la parole de Dieu. Ele vivia segundo a palavra de Deus. Il était en prison parce qu'il a déclaré au roi, il n'est pas bon de coucher avec la femme de ton frère. Ele foi à prisão porque ele falou para o rei, não é bom você dormir com a esposa do seu irmão. Il lui a dit, c'est mauvais de faire ça, tu es un mauvais exemple, tu n'as pas la faveur de Dieu. Ele falava, isso não é bom, isso é um mau exemplo. Você não tem o favor de Deus com você. Et pour déclarer la parole de Dieu, est-ce que tu sais quelle est la récompense qu'il a reçue? E para declarar a palavra de Deus, sabe qual foi a recompensa que ele foi dado? Il a fini en prison. Ele acabou na prisão. Et ce que Jean ne savait pas, c'est que plus tard, dans le chapitre 11, il allait mourir décapité. E o que ele ainda não sabia, que mais tarde, no mesmo capítulo 11, ele foi decapitado. Et sa tête allait être servie sur un plateau. E Satã foi servir ele sobre uma Sa tête. Sa tête. e a cabeça foi servida numa bandeira. Et c'est comme ça qu'allait finir la vie de Jean le Foi assim que Baptiste. acabou a vida de João Batista. Mais au verset 3, il pose la question. Mas ao versículo 3 ele faz essa pergunta. Je suis content de trouver cette question-là dans la Bible. Eu estou muito feliz de encontrar essa pergunta na Bíblia. Il dit, es-tu le Messie qui doit venir ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre? És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar alguém outro? En d'autres mots, Jean est en train de dire, est-ce que moi, j'ai vécu toute ma vie pour ça? E o que ele estava se perguntando é, eu vivi a minha vida inteira para isso? Il est en train de dire au Seigneur, Seigneur, j'ai travaillé si fort pour ça. Ou seja, Deus, eu trabalhei tão forte para isso. J'ai étudié si fort dans la vie pour ça. Eu estudei tanto na minha vida para isso. Je me suis forcé à être un bon leader de cellule pour ce résultat-là. Eu fui um bom líder de célula a minha vida inteira para acabar com isso, com esse resultado. C'est ok dans la vie d'arriver à une place où on questionne Dieu. É correto na sua vida você chegar a um lugar onde você começa a questionar Deus. Dieu t'a amené ici ce matin Deus te trouxe aqui pour hoje entendre ce message. para escutar essa mensagem. Il va arriver dans la vie des situations où on est déçu. Vai chegar na vida situações onde nós estamos muito decepcionados. Il va arriver dans la vie des situations où on ne s'attendait pas que ça arrive. Vai ter coisas na nossa vida que a gente vai se perguntar por que isso aconteceu. Ça arrive à cause du péché, à cause qu'on est dans un monde déchu. Mas isso acontece porque estamos num mundo de pecado, num mundo decaído. Ou des fois, ce qu'on s'attend n'arrive pas. Às vezes a coisa que a gente se espera não acontece. Ma femme utilise un iPhone 6. Minha esposa tem um iPhone 6 Et l'iPhone 6 vient avec un assistant personnel. e vem com assistente pessoal. Ma femme l'aime. Minha Est-ce qu'il y a un esposa iPhone ici? tem alguém que tem iPhone aqui? Non, à vos femmes. Nenhum é fã da Apple. Les amis. Moi, je ne parle jamais de Samsung, de Eu Galaxy. nunca falo de Galaxy, Samsung, Parce que la Bible dit que a Bíblia fala qu'il ne faut pas profaner le temple. que não tem que profanar o templo. Mais l'iPhone vient avec un assistant. Mas o iPhone vem com um assistente. Tu lui poses la question, Siri, Você faz a pergunta a Siri, où est le restaurant le plus près de chez moi? onde está o restaurante mais próximo? Et lui te montre tous les restaurants. E ele coloca todos os restaurantes. Il faut envoyer des roses à quelqu'un. Se você precisa enviar algo para alguém, Siri, je dois envoyer des roses à quelqu'un. eu preciso enviar rosas a alguém. Elle habite à Longueuil. Ela mora em Longueuil. Et ça te montre les différents sites. Ele te mostra vários diferentes. Oh, je dois me rendre à telle place. Eu preciso ir a tal lugar. Ça te montre l'itinéraire. Mostra o itinerário. Alors pour ma femme, ça marche bien. Ou seja, para minha esposa funciona bem. Alors je dis, je vais l'essayer. Então eu falei, vou tentar. Où est le meilleur restaurant? Onde é o melhor restaurante? New York City. Je vais acheter des fleurs à ma femme. Où est la meilleure place? Eu quis comprar flores para minha esposa. Qual é o melhor lugar? Il me montre toutes les places Ele mostra todos os lugares qui sont fermées. que estão todos fechados. Alors c'est drôle de voir ces choses-là. Ou seja, é engraçado de ver isso. Mais lorsque ça a à voir avec notre propre vie, Mas quando isso tem a ver com a nossa própria vida, lorsque ça a à voir avec un téléphone, c'est amusant. quando tem a ver com o telefone é divertido. Mais quand ça a à voir avec nous, Mas quando tem a ver com a gente, quand les choses qu'on désire dans la vie n'arrivent pas, quando as coisas que a gente quer na vida não acontecem, quand tu avais des grosses attentes, quando você tinha altas expectativas, quand tu espérais recevoir de grandes quando choses, você esperava receber grandes et coisas, finalement tu te retrouves e
finalmente você se encontra dans une espèce de prison pareille que Jean. numa prisão igual a de João. Même si tu as servi Dieu, Mesmo se você serviu même a si tu Deus, adores Dieu, mesmo se você adora a tu te Deus, retrouves dans une situation compliquée. você se encontra em uma situação Ou complicada. à la place de voir des miracles arriver, E ao invés de ver milagres acontecer, on est dans une prison. estamos numa prisão. Et tu poses la question, Seigneur, est-ce que c'est comme E ça? você se pergunta, Deus é assim? Est-ce que ça va être comme ça? Vai ser assim? Tu es le Dieu qui guérit toutes les maladies. Você é o Deus que cura todas as doenças. Et moi, je suis malade. E eu tô doente. Tu es censé être le Dieu qui restaure. Você era para ser o Deus que restaura. Mais ma vie est en morceaux. Mas minha vida está em pedaços. Tu es le Dieu qui libère. Você é o Deus que libera. Mais je suis attaché avec des impossibilités. Mas eu estou preso à impossibilidade. Est-ce que c'est supposé d'être comme ça? É para ser assim. La prison où Jean était A prisão que João estava n'était pas une prison comme on voit dans les films. não era uma prisão como a gente vê nos filmes. C'était une prison obscure, froide, Era uma prisão escura, Solitária. fria, solitária, sale, insalubre. suja, insalubre. Quelquefois, notre vie est emprisonnée. Algumas vezes nossa vida está presa. Les autres personnes sont libres. As outras pessoas estão livres. Tout le monde se marie, tout le monde trouve la personne de sa Todo mundo vie. se casa, todo mundo encontra a pessoa Et para moi, je suis casar. encore célibataire. E eu ainda estou solteiro. Tout le monde trouve des travaux, des jobs spectaculaires, Todo mundo encontra empregos des beaux espetaculares, salaires. ótimos Et salários. moi, je suis au salaire minimum. E eu estou com salário mínimo. Tout le monde a des bonnes opportunités. Todo mundo tem boas oportunidades. Mais moi, rien n'avance. E eu não tenho nada que avance. J'entends des témoignages de personnes qui sont délivrées de leur mauvaise attitude. Eu escuto testemunhos de pessoas que foram liberadas de mais atitudes, mais ações. Et moi, je suis encore pris dans les mauvaises habitudes. E eu ainda estou preso nessas minhas velhas atitudes. Les personnes qui commencent à vivre une bonne vie. A pessoa que começa a viver uma boa vida, Et moi, les choses n'avancent pas. e para mim nada avança. Les choses n'ont pas changé. Para mim as coisas não mudaram. Voici la clé Olhem a chave pour que les choses commencent à avancer dans para que votre as vie. coisas comecem a avançar na nossa vida. Au verset 7. No versículo 7. Lorsque j'ai lu le verset 7 pour la première fois dans ma vie, Na primeira vez que eu li o versículo 7 da minha vida, j'ai écrit à côté, eu escrevi ao lado: Jésus Jesus parle fala dans le dos de Jean. pelas costas de João. Jésus est en train de parler dans le dos de Jean. Ele está falando pelas costas de João. Au verset 6, No versículo 6, Jésus répond à Jean ele responde a João, en disant des choses sur lui-même, falando coisas sobre ele mesmo, en disant des choses que lui faisait. falando coisas que ele fazia. Au verset 7, No versículo 7, quand les disciples de Jean sont partis, quando os discípulos de João saíram, Jésus s'est tourné Jesus se virou vers la multitude para a multidão et il a commencé à parler à la multitude de e Jean. começou a falar à multidão sobre João. Dans le verset 4, No versículo 4, Jésus envoie le rapport ele envia a resposta après que les messagers soient partis. quando os mensageiros partiram. Il a commencé à parler de Jean. Nessa hora ele começa a falar de C'est pas João. parce que Jésus avait oublié de dire Não ces porque, choses-là. não porque ele tinha esquecido de falar isso aos C'est pas mensageiros. parce que Jésus avait oublié de dire ce qu'il avait à dire. Não porque ele esqueceu de dizer o que ele tinha a dizer. Les messagers de Jean Os mensageiros de João sont partis avec le message. partiram com a mensagem. Les aveugles voient, Os cegos veem, les boiteux marchent, os mancos andam, les lépreux sont guéris, os leprosos são curados, les sourds entendent, os surdos escutam, les morts reviennent à la vie. os mortos La ressuscitam. bonne nouvelle est annoncée. A boa nova está Et anunciada. Jésus a dit, allez lui dire ça. E Jesus falou, vai dizer isso aí. Voilà la réponse. E olha a resposta. Mais dans la réponse que Jésus envoie, E na resposta que ele envia, Jésus ne dit rien d'encourageant pour Jean. ele não fala nada para encorajar. Il parle uniquement sur lui-même. Ele fala apenas dele mesmo. Habituellement, Habitualmente, quand quelqu'un parle dans le dos d'une autre quando personne, alguém fala por trás de alguém, c'est pour plusieurs raisons. é por várias razões. C'est parce qu'il n'a pas le courage de dire les choses en pleine Pode face. ser porque ele não tem coragem de dizer coisas cara a cara. Mais Jésus n'était pas comme ça. Mas Jesus não era assim. Jésus regardait les pharisiens Ele dans les olhava yeux os fariseus nos olhos et il leur disait, vous êtes une race de serpents. e dizia, vocês são raça de serpente. Il les regardait dans les yeux et leur disait, vous êtes des enfants du diable. Eles diziam, olhavam no olho e diziam, vocês são
filhos do diabo. Jésus n'avait aucun problème à dire des choses dans la face. Jesus não tinha nenhum problema em dizer Il ne se coisas. sentait pas intimidé pour dire la vérité. Ele não se sentia intimidado para dizer a verdade. D'autres personnes ne savent pas comment partager publiquement les idées. Outras pessoas não sabem como dividir publicamente as ideias. Alors ils parlent dans le dos parce qu'ils ne savent pas s'exprimer. Ou seja, eles falam por trás porque eles não conseguem se exprimir. Ou parce qu'ils sont gênés de dire les choses. Porque tem vergonha de dizer as coisas. Pourquoi Jésus a attendu que les messagers s'en aillent? E por que, nesse caso, por que será que Jesus esperou que os mensageiros saiam? Pourquoi Jésus a attendu pour commencer à dire les bonnes choses sur Jean? Por que ele esperou para começar a dizer coisas boas sobre João? Au lieu de les laisser entendre par les messagers, afin qu'eux répètent ces choses-là à Jean. Por que ele não falou isso para os mensageiros para que eles repetissem isso a João? Je crois que Jésus ne voulait pas Eu acho que Jesus não queria que Jean s'appuie que João se apoiasse sur Jean. sur João. Mais Jésus voulait que Jean s'appuie sur ce que Jésus était en train de faire. Mas Jesus queria que João se apoiasse sobre o que Jesus estava fazendo. Souvent, on cherche l'affirmation des personnes. Várias vezes a gente procura a afirmação de alguém. Não? On veut que les autres personnes disent A gente quer que outras pessoas falem: bravo, c'est bien ce que tu fais. muito bem, é isso. Félicitations, avance, continue. Parabéns, continue. Mais il répond à Jean, Mas ele responde para João: Jean, João, tout va bien. tudo vai bem. Il dit au messager, allez lui dire que le plan fonctionne. Ele fala para o mensageiro: vai lá e liga que o plano está Allez funcionando. dire à Jean que l'évangile avance partout. Liga para João que o evangelho está avançando. Que la guérison, la puissance de Dieu est ici. Que a cura e que a presença de Deus está aqui. Et une fois que les messagers sont partis, E uma vez que os mensageiros partiram, Jésus a commencé à regarder la foule et il a donné un discours complètement différent sur Jean. Jesus olhou para toda a população e fez um discurso completamente diferente sobre Il a dit maintenant qu'ils sont partis, laissez-moi vous dire ce que moi je pense de Jean. Agora que ele saiu, deixa eu falar para vocês o que é que eu penso sobre João. Maintenant qu'ils sont loin, qu'ils ne peuvent pas entendre ce que je vais dire sur Jean, laissez-moi vous dire ce que je pense réellement sur Jean. Agora que todo mundo saiu, que eles não estão mais escutando, estão bem longe, eu vou falar realmente o que é que eu acho sobre João. Il a dit Jean est l'homme le plus spectaculaire qui n'a jamais existé. João é o homem mais espetacular que já existiu. João Jean va gagner le prochain prix Nobel dans le ciel. ele vai ganhar o próximo prêmio Nobel do céu. Jean est un homme qui va rentrer dans le ciel de façon spectaculaire. Ele vai entrar no céu de maneira espetacular. Il dit, yo, Jean is my man. João é o meu cara. João. Quelquefois, Dieu parle de toi aussi, Ou seja, dans ton dos, aux habitants du ciel. às vezes Deus fala de vocês por trás. Je dis, Dieu parle de toi aussi, et il dit des choses sur toi que tu n'entends pas. E ele fala coisas sobre você que você não escuta. Dieu se promène dans le ciel, Deus passeia pelo céu et il dit à Moïse, e fala para Moisés: Newton, Newton, great. ótimo cara. Jésus se promène dans le ciel, Jesus está andando pro céu. et il dit, Luigi. Luiz, Des fois, on a une petite perspective de nous-mêmes. às vezes a gente tem uma pequena perspectiva de nós mesmos. Des fois, on ne veut même pas penser ce que Dieu pense de nous. Às vezes a gente não quer nem pensar o que Deus pensa sobre nós. Ce matin, je suis venu te dire que Dieu pense sur toi des bonnes choses. Nessa manhã eu quis dizer que Deus fala boas coisas sobre cada um Dieu de pense vocês. sur toi des bonnes choses. Deus pensa coisas ótimas sobre Que Dieu você. t'aime toi. Deus te ama. Et il ne l'a pas seulement dit à toi, Ele não somente disse isso a você. mais il se promène dans le ciel. Ele passeia pelo céu Et il dit, Giorgio, e ele fala: Jorge, Giorgio, Jorge, Giorgio, Jorge. great man. Ótimo, cara. Un grand homme. Grande homem. Pedrito, Pedrinho? Pedrito. Oh. Tu connais pas lui? Você não conhece ele, não? Great man. Ótimo homem. Un grand homme. Grande homem. Dieu se promène dans le ciel. Deus passeia pelo céu. Jamerson. Jamerson. High five for that man. High five, man. Great boy. Grande cara. Dieu croit en toi. Deus crê em você. Dieu croit qu'il peut faire des grandes choses pour toi. Deus crê que pode fazer coisas grandes por Je veux você. partager avec toi Eu rapidement quero dividir com vocês 3 choses 3 coisas. que je crois que Dieu veut affirmer à l'intérieur Eu de acho toi. que Deus quer afirmar no interior de você. 3 choses que je suis sûr à 100% 3 coisas que eu tenho certeza absoluta que Jésus dit sur toi. que Jesus Dans fala le sobre ciel. você no céu. Je sais que tout le monde se force Eu sei que todo mundo se esforça pour vivre leur vie chrétienne de la meilleure façon. para viver a vida cristã da melhor maneira. On n'est pas parfait. Nós não somos perfeitos. Et à MCI, E a MCI, on ne veut pas des personnes a parfaites. gente não quer homens perfeitos.
On veut juste des gens qui aiment Dieu. A gente quer pessoas que amam a Deus. Si tu aimes Dieu, si tu as mis ta foi en lui, Se você colocou sua fé nele, tu es dans le bon chemin. você está no bom caminho. 3 choses que je veux que tu puisses mastiquer toute la semaine dans ton cœur. 3 coisas que eu quero que você passe a semana mastigando no seu coração. Je vais partager ça rapidement. La première chose Primeira coisa que je veux te dire ce matin, que eu quero te dizer pela manhã, c'est que tu es meilleur que você é melhor de ce que tu penses que tu es. do que você pensa que você é. Tu es meilleur de ce que tu penses. Você é muito melhor do que você pensa. Je suis venu ici ce matin Eu vim aqui pela manhã pour dire que dans le ciel, dans ton dos, Jésus dit aux personnes, lui, il est meilleur de ce qu'il pense qu'il est. eu quero te dizer que hoje, agora pela manhã, que lá no céu Deus está falando para todo mundo que Ele é muito melhor do que Ele acha que Ele é. Jean n'avait pas vu aucun des miracles que Jésus faisait, João não viu nenhum dos milagres que Jesus fazia, mais il avait participé en préparant le chemin. mas ele participou na preparação do caminho. À partir de la prison, A partir da prisão, il ne pouvait pas voir les choses qui se faisaient. ele não podia ver as coisas que aconteciam. Mais Jésus voulait que la multitude sache que c'est Jean qui avait parti le mouvement. Mas ele queria Jesus quis que a multidão soubesse que foi João que começou todo o movimento. Au verset 10, il dit, Verset car 10, Jean il est parle. celui dont l'écriture déclare, Este é aquele a respeito de quem está escrito. je vais envoyer mon messager devant toi, dit Dieu, pour t'ouvrir le chemin. Enviarei um mensageiro à tua frente e ele preparar o teu caminho diante de ti, diz Deus. En d'autres mots, Jésus est en train de dire que si Jean n'avait pas fait sa partie, Jésus ne pourrait pas être là en train de faire la volonté du Père. Ou seja, o que Jesus está afirmando aí é que se João não tivesse chegado antes, ele não teria sido capaz de fazer a vontade de Deus. Jean pensait qu'en prison, il ne pouvait pas faire grand-chose. João pensava que na cadeia não poderia fazer nada. Je sais que Dieu veut dire à quelqu'un ici Mas eu sei que Deus quer falar a alguém qui pense qu'il est dans l'échec. que acha que está na derrota, Si tu penses que les choses n'arrivent que pas, as coisas não estão acontecendo. si tu penses que tu dois perdre 10, 15, 20 livres, Se você acha que tem que perder 10, 15 ou 20 livros, si tu penses que tu ne pries pas assez, se você acha que você não ora o si suficiente, tu penses que tu ne lis pas la Bible se assez, você acha que você não lê a Bíblia o suficiente, je veux que tu saches eu quero que você que saiba Dieu est satisfait avec ce que que tu Deus está fais. satisfeito com o Que que você Dieu faz. t'aime avec ce que tu fais Deus te maintenant. ama com o que você faz agora. Oui, tu peux faire plus, Sim, você pode fazer mais. mais le Seigneur t'aime comme tu es Mas o maintenant. Senhor te ama como você está nesse momento. Peut-être ce matin, Dieu veut enlever des choses. Talvez essa manhã o Senhor queira tirar coisas, Il va enlever des choses de ta tête pendant un instant tirar coisas da sua cabeça pour que tu puisses entendre para que você possa la voix de Dieu escutar a voz de te Deus, dire tu es meilleur de ce que tu es. dizendo você é melhor. Tu do que es você meilleur de ce que tu penses que tu Você es. é muito melhor do que você acha que é. Je vois des gens, Eu vejo pessoas lorsque tu leur dis bravo, ce que tu fais, c'est bon, que quando você fala ótimo, foi muito bom que ils você ne savent fez, pas comment réagir. eles não sabem como Ils reagir. ne savent pas comment te prendre. Eles não sabem como levar essa atitude. Ce matin, Nessa manhã, je veux que tu prennes le message eu quero que você escute a comme une mensagem félicitation de la part de Dieu pour toi como um parabéns pelo lado d'être de ici Deus, ce matin. por estar aqui hoje pela manhã. Comment est-ce que tu peux décevoir un Dieu Como é que você pode decepcionar um Deus qui connaît chaque erreur que tu vas faire avant que tu les fasses? que conhece todos os erros que você vai fazer antes que você os faça? Et malgré ça, E assim, além disso, il a décidé de mourir pour toi. apesar disso, ele decidiu morrer por você. Ce matin, Nessa manhã, sens-toi en paix avec Dieu. sinta-se em paz com Deus. Dieu t'aime. Deus te ama. Dieu t'accepte comme Deus tu te es. aceita como você é. Dieu ne condamne pas. Deus não condena. La condamnation est la tactique de Satan. A condenação é a tática de Mais Satanás. au contraire, Mas o contrário, quand Dieu te voit, il voit les bonnes choses. quando Deus te vê, Ele vê boas coisas. Il voit ton cœur. Ele vê teu Il coração. voit tes qualités. Ele vê tuas qualidades. Il voit les grands projets. Ele vê os grandes projetos. Tu es meilleur de ce que tu penses que tu Você es. é melhor do que o que você acha que é. Tu te dis peut-être, je ne suis pas là où je devrais être. Você às vezes fala, eu não estou onde eu deveria estar. Peut-être tu dis, je n'ai pas atteint les objectifs. Je ne suis pas rendu à la place où je voudrais être. Eu não atingi os objetivos, eu não estou no lugar que eu gostaria de estar. Mais ce matin, je veux te dire que tu n'es pas non plus à la place où tu étais. Mas hoje, nessa manhã, eu estou dizendo que você também não está no lugar onde você estava antes. Peut-être tu n'es pas rendu à la place où tu voudrais être. Talvez você não está no lugar onde você gostaria de estar. Mais tu n'es pas en arrière où tu étais avant. Você não está lá atrás. Tu as avancé. Você avançou. Tu sais que Você sabe que ce matin, nessa manhã, tu es plus loin de où tu étais avant. você está cada vez mais longe de onde você estava antes. Il y a des personnes qui vont un an en arrière. Tem pessoas que há um ano atrás, Ce matin, nessa manhã, ils étaient encore couchés. ainda estariam Ils dormindo. étaient mangé des chips.
comendo batata frita. Il y en a qui sont chez eux maintenant, Tem alguns que estão em casa agora, en train de se gratter la bédaine. Ah, coçando a barriga. qu'est-ce que je vais faire O que aujourd'hui? eu vou fazer hoje? Qu'est-ce que je vais faire O que aujourd'hui? eu vou fazer hoje? Mais toi, tu es ici ce Você matin. está aqui. Il y a des personnes qui sont en train de planifier leur journée d'aujourd'hui. Tem pessoas que estão planejando o dia deles. Et Dieu n'est pas dans leur agenda. E Deus não está na agenda Mais deles. toi, tu es ici ce Mas matin. vocês estão aqui. Pour ça, Por isso, tu es meilleur de ce que tu étais. você é melhor do que Je ne suis pas aujourd'hui Eu não sou hoje. où je voudrais être. Eu não estou hoje onde eu gostaria de estar. Mais je ne suis pas où j'étais avant. Mas eu também não estou. Avant dimanche matin, Antes, nos domingos pela manhã, j'étais couché dans mon lit, estava dormindo na minha casa, en train de passer tentando pensar les 4 litres de tequila qu'on avait bu le samedi soir. dos 4 litros de tequila que a gente bebeu no sábado à noite. Le dimanche No domingo, matin, pela manhã, petite soupe au poulet uma sopa de frango, um caldo de pour frango, passer l'alcool. para passar o álcool, a ressaca. Maintenant, t'as le sac. En espagnol, on dit. Passons dans le sac. Mais ce matin, je suis ici pour adorer Dieu. Mas essa Pour manhã você está servir aqui para Dieu. adorar a Deus, para servir a Deus. Je ne suis peut-être pas là où je voudrais être, Eu não estou provavelmente onde eu mais je queria ne suis estar, pas là où j'étais. mas eu não sou onde eu estou. Même chose pour toi. Tu es meilleur de ce que tu penses que Mesma tu coisa para es. você, você é melhor do que você Ce acha. matin, Dieu est fier de toi. Nessa manhã Deus está orgulhoso. Ce de matin, você. tu es fier de ce que tu fais. Hoje pela manhã Deus está orgulhoso do que você faz. Ce matin, Dieu va commencer à faire des miracles encore et encore et encore. Nessa Parce que tu es à manhã, la bonne place dans ta nessa vie. manhã Deus vai fazer milagres mais e mais e mais porque você está no bom Tu lugar. es surpris Você vai ser surpreso de lire dans la tête des personnes ler na testa das pessoas combien c'est difficile de venir à l'église. o quanto é difícil vir à igreja. Combien il y a des personnes qui sont couchées maintenant dans leur lit Quantas pessoas não estão dormindo em en casa train de dire dizendo j'y vais ou j'y vais pas. vou ou não vou? Et ils sont dans un combat. Eles estão no combate. Toi, tu as eu la victoire sur ça Você tem déjà. a vitória sobre esse combate. Tu n'es pas là où tu Você es. não está onde você está. Ta vie va bien. Sua vida vai Tu es bem. dans une bonne voie. Você está numa boa 2015 avenida. 2015 va être une année extraordinaire. vai ser um ano Tu es extraordinário. sur la plateforme où tous les miracles peuvent arriver pour toi. Todos os milagres vão acontecer Tu com es rendu à la você. place Você está no lugar où la mer va s'ouvrir devant toi. onde o mar vai abrir sobre vocês. Où l'opportunité va se Onde a présenter. oportunidade vai se apresentar. Tu arrives à la place Você chega ao lugar où Dieu va se manifester onde avec Deus grande vai puissance se dans ta vie. manifestar com grande poder na tua vida. Peut-être les choses ne vont pas trop bien aujourd'hui, Talvez as coisas não estão 100% hoje. mais tu es ici ce matin Mas você está aqui nessa en manhã, train d'entendre la parole de Dieu escutando a palavra de qui, Deus. elle, a la puissance de tout E transformer. ela ao poder de tudo transformar. Peut-être tu ne vois pas aujourd'hui ce que tu veux voir, Talvez você não está vendo hoje o que você gostaria de ver. mais commence à regarder au Seigneur. Mas começa a olhar para Deus. Et la Bible dit E a Bíblia fala: que celui qui garde les yeux sur lui aquele que guarda os olhos sobre va ele voir la gloire de Dieu dans sa vai vie. ver a glória de Deus sobre sua Je vida. te garantis, si tu continues dans le bon chemin, Se você continuar no bom caminho, tu vas avancer et tu você vas vai atteindre avançar e vai chegar le port que tu décides d'atteindre. ao lugar onde você gostaria de chegar. Beaucoup de personnes laissent tomber parce qu'ils n'ont aucune idée de où est-ce Várias qu'ils sont rendus pessoas dans la acabam vie. desistindo porque não sabem onde querem ir na vida. Jean le Baptiste ne savait plus où il était rendu. João Batista não sabia mais onde ele Alors estava. Jésus lui a envoyé la parole Então Jesus lhe enviou uma palavra qui disait ça va, tout va bien. que dizia: tudo está indo Tu bem. as fait le bon choix. Você fez as boas escolhas. Garde la foi. Guarde a fé. Continue à croire. Continue a crer. Peut-être ce matin, Talvez hoje pela tu étais manhã dans la même situation que Jean. você está na mesma situação que João. Aujourd'hui, Dieu t'envoie la parole. Hoje Deus te envia a Je suis palavra. fier de toi. Estou orgulhoso de Tu es dans la você. bonne voie. Você está na Ton boa. conflit, ta difficulté, Teu conflito, tua je vais dificuldade. me manifester au Eu milieu vou de me tout ça. manifestar ao meio de tudo isso. Commence à te regarder dans le miroir Comece a se olhar no espelho. et commence à dire, Comece a dizer: je suis meilleur eu sou melhor de ce que je pense que je do que suis. eu penso que eu sou. J'ai dû faire ça dans ma vie. Eu fiz isso, eu deveria ter feito isso na minha vida. J'ai dû me mettre devant le miroir Jesus faz isso na nossa vida. Jesus nos coloca diante do espelho pour que tu puisses parler à toi-même. para que você possa falar a si mesmo. Je me rappelle la première fois que j'ai fait ça. Primeira vez que eu fiz isso. Qui s'est déjà mis debout devant un miroir Quem já se levantou e ficou diante do espelho pour commencer à parler à la personne? para começar a falar a outra pessoa do outro lado? La première fois que j'ai fait ça, A primeira vez que eu fiz isso, je me suis senti l'homme le plus imbécile du monde. eu me senti o homem mais imbecil do mundo. Qu'est-ce que tu es en train de faire? O que você está fazendo? Dans ma pensée, qu'est-ce que tu Na minha fais? cabeça, o que você está fazendo? Pour qui tu te prends? Por quem Qui tu você penses acha que que tu é? es? Quem você acha que é?
Ça a pris 15 minutes Passou 15 minutos pour tranquilliser ma pensée. para eu poder tranquilizar minha cabeça. Pour par la suite pouvoir commencer à déclarer ce que Dieu disait sur Em moi. seguida, começar a declarar o que Deus falava sobre mim. Pendant 10 minutes, Por 10 minutos, j'entendais seulement eu escutava apenas: pour qui tu te prends. quem é que tu acha que é? Qui tu es, toi? Quem tu é? Tu es fou ou quoi? É doido? Allez, va te coucher encore. Vai lá, vai dormir. Et ensuite, Em seguida, j'ai commencé à croire, hey, wait, eu comecei a crer. qu'est-ce que Dieu dit de moi? O que Deus fala Et sobre j'ai mim? commencé à dire, Eu comecei a falar: tu vas prospérer. tu vai Ça va prosperar, fonctionner dans ta vai vie. funcionar na Tu tua vas être vida, heureux. você vai ser feliz, Tu vas avoir une bonne femme. você vai ter uma Tu vas boa avoir un bon enfant. esposa, uma boa criança, bons filhos. Et pendant que je dis ça, Enquanto eu dizia isso, à 20 ans, há 20 anos mon atrás, père rentre dans la toilette meu pai entra no banheiro et il dit, e ele fala: je te dis alors. Et il a fermé la porte. Ele fechou a porta. Et je commençais à dire, E eu comecei a falar: Seigneur, Senhor, tu vas amener des grandes opportunités. tu vai trazer Seigneur, coisas. tu vas faire des grandes choses. Senhor, você vai Parce fazer qu'un grandes jour, tu coisas. vas arriver à la place où Porque tu algum dia arrêtes você vai de chegar. croire ce que ton père dit, Você où vai tu chegar. arrêtes de croire ce que les autres personnes disent, Você vai chegar num lugar onde você vai parar de escutar o que seu pai está dizendo, o que as Tu outras arrête. pessoas estão dizendo. de croire ce que ton entourage dit, Você vai parar de acreditar no que todo mundo está falando. et tu commences à croire Você en vai ce que começar a Dieu acreditar dit sur o toi. que Deus fala sobre você. Regarde ce que Jean a fait. Olha o que João fez. Jean n'a pas demandé à ses disciples, est-ce que vous pensez que Jésus est? Ele não perguntou: vocês acham que Jesus é? Il n'a pas dit à son disciple à droite, Ele não falou para o seu discípulo da direita: est-ce que tu penses que c'est lui le roi? você acha que é ele o rei? Non. Não. Il a envoyé poser la question directement au Eles Seigneur. o enviaram para fazer a pergunta diretamente. Jean voulait savoir qu'est-ce que Jésus avait à dire lui-même. Ele queria saber o que Jesus tinha a dizer nesse momento, ele mesmo. Ton plus grand défi, c'est de découvrir qu'est-ce que Dieu a à dire sur O seu toi. principal desafio é saber o que Deus tem a dizer En 2015, para você. dans mon premier message de l'année, Na primeira mensagem do je veux ano, te dire eu quero te que dizer Dieu pense que tu es meilleur de ce que Deus tu acha penses que que você tu é es. melhor do que você acha. Amém. Que tu vas atteindre des Você meilleures vai choses. atingir melhores coisas, melhores Que tu objetivos. vas vivre dans une meilleure Que maison. você vai viver numa melhor Que tu vas casa. avoir une meilleure voiture. Que você vai ter um melhor carro. Que tu vas avoir des beaux Que enfants. você vai ter lindos filhos. Que tes objectifs personnels, Teus objetivos Spirituais. pessoais e espirituais, familiaux, familiares, professionnels profissionais vont s'accomplir dans ta vão se vie. cumprir na tua vida. Amém. Dis-le à 3 personnes à côté de Fala toi. a pessoa que está do seu lado. Tu es meilleur de ce que tu penses que tu es. Você é melhor Você é do que você melhor acha. do que você pensa que é. La deuxième chose, A segunda coisa, rapidement, rapidamente, tu as une plus grande valeur que celle que tu penses avoir. você tem um maior valor do que acha. Tu as une plus grande valeur que Você tem celle um que tu valor penses mais avoir. alto do que você acha. J'aurais aimé que les 153 jeunes qui se sont suicidés au mois de décembre au Québec puissent entendre mon message ce matin. Eu gostaria que os 153 jovens que se suicidaram no mês de dezembro em Quebec que pudessem escutar essa mensagem. J'aurais aimé que ces jeunes-là puissent entendre le message. Tu as une plus grande valeur de celle que tu Eu penses gostaria que que tu eles as. escutassem a mensagem. Vocês têm um valor maior do que você acha. Jésus a dit de Jean le Baptiste, Jesus falou de João Batista. c'est la vérité. É a verdade. Parmi tous les humains, Entre todos os homens, il n'a jamais existé personne plus grand que Jean le Baptiste. nunca existiu ninguém maior que João Batista. Jésus a commencé à comparer Jean le Baptiste avec le grand prophète Élie. Ele começou a comparar João Batista com o grande profeta Elias. Je suis sûr que Jean le Baptiste aurait aimé entendre que Jésus le comparait au plus grand prophète de l'histoire de l'Ancien Eu tenho Testament. certeza que João Batista adoraria saber que Jesus o comparou ao maior profeta do Antigo Testamento. Il a posé la question, Ele perguntou, mais il a seulement pu croire par la foi. mas ele só creu pela fé. Jésus n'a pas répondu à cette question. Jesus não respondeu diretamente. Il a seulement donné quelques évidences. Ele simplesmente deu algumas evidências. Tu vas être surpris de savoir Você vai ter surpresa de combien saber pensent ici quanto aqui ele pensa, qu'ils ne sont pas importants. quantos aqui pensam que não são importantes. Il y a beaucoup de personnes qui pensent, oh moi je ne vaux pas grand-chose. Tem pessoas que dizem aqui para si mesmo, eu não Je veux tenho que tu saches que tu es très important pour Deus quer que Dieu. você eu quero que você saiba que você Très é muito important pour importante nous para autres Deus, ici à l'église. é muito importante para Que nós. si personne t'aime à l'extérieur, Se alguém te ama lá fora, ici tu as une famille qui t'aime.
Aqui você tem uma pour família qui tu es important, que te ama pelo que você qui é, veulent te voir réussir, quer te ver qui conseguir croient en toi. crer em ti. Moi, je suis sûr Eu tenho certeza que si quelqu'un ici serait absent, se alguém aqui faltasse, l'ambiance ne serait pas la même. o ambiente não seria a mesma coisa. Je suis certain que si tu ne serais pas ici, la présence de Dieu ne serait pas la Eu tenho même. certeza que se você não tivesse aqui, a presença de Deus não seria lá. Tout le monde est important pour Dieu Todo dans cette salle. mundo é importante. Tout le monde est important pour Todo lui. mundo é importante para Ele. Então, mas eu preciso falar dessa vez. Le matin, commence à te dire, Nessa manhã, Devant le miroir. comece a dizer a si mesmo: je suis important pour eu Dieu. sou importante para Deus. Dieu a préparé des grandes choses pour moi. Deus preparou Et en grandes coisas 2015, para mim. ça va Em 2015, se produire. isso vai acontecer. Ta vie n'est pas en vain. Sua vida não é em vão. Tu as une valeur beaucoup plus grande Você tem um valor bem mais alto que celle que tu penses. do que você pensa. Économiquement, Economicamente, Excelente. la façon de découvrir la valeur d'un objet a maneira de descobrir o valor de um objeto est de savoir é de saber quel serait le prix le plus élevé que quelqu'un paierait pour lui. qual é o preço mais alto que alguém pagaria por esse produto. Tu as été acheté par le sang de Jésus. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Tu as été racheté par le sang de Jésus. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Alors ne pense pas que tu n'as pas de valeur aux Você yeux de não acha Dieu. que você não tem valor, Parce qu'il a versé son sang porque Ele derramou seu pour sangue tous les péchés, por todos os pecados, pour toutes les personnes por todas as pessoas et pour toi aussi. e por você também. Tu as une grande valeur aux yeux Você de tem Dieu. um grande valor aos olhos de Deus. Tu n'as aucune idée Você não tem nenhuma ideia de ce que Dieu peut faire avec toi. do que Deus pode fazer a você. Un jour, deux jeunes hommes Dia, dois jovens ont été invités dans une église. foram convidados a uma igreja. Ils n'avaient pas beaucoup envie d'y aller. Eles não estavam muito afim de ir. Ça ne fonctionnait pas l'horaire. O horário não funcionava bem. On leur a dit, arrive de bonne heure parce que la salle est petite et il y a beaucoup de gens. O sujeito falou, chega cedo porque a sala é grande, vai ter muita gente. Et eux étaient déjà en retard. Eles já estavam atrasados. Alors ils n'étaient pas certains s'ils y rentraient ou pas. Então eles não tinham certeza se iam ou não. Et finalement, il s'est rendu. Finalmente chegaram. Finalement, il était. Finalmente estavam. Lorsqu'il a ouvert la porte, Quando eles abriram a porta. il y en a un qui a dit, non, non, on s'en va. Il n'y a pas de place, c'est plein, c'est petit, il n'y a pas de place. Lotado, muito pequeno, não tem lugar. Rapidement, Rapidamente. le dernier placier dans le fond O último placier que estava lá no fundo se lève se levanta. et se place. Il a dit, ah, je te donne la place, assieds-toi. Tipo assim, eu tô levantado, você senta aqui. Ce jeune-là Esse jovem pensait qu'il n'avait aucune valeur aux yeux de Dieu. pensou que não tinha nenhum valor aos olhos de Deus. Ce jeune-là pensait que sa destinée n'allait rien valoir. O jovem passou que o seu destino não ia valer nada. Il pensait qu'il n'allait pas accomplir grand-chose dans sa vie. Ele pensava que não completaria coisas grandes para sua vida, na sua vida. Grâce au placier Graças ao placier qui s'est levé, que se levantou, qui a laissé la place à ce petit jeune-là, deixou o lugar para esse pequeno jovem. notre génération a connu Billy Graham. Nossa geração conheceu o Billy Graham. Aujourd'hui, entends la voix de Dieu à travers moi. Hoje, escuta a voz de Deus através de mim. Dieu te dit directement, Deus te fala diretamente. nice job, man. Bom trabalho. Tu fais bien. Você faz bem. Continue. Continua. Tu es dans le bon chemin. Você está no bom caminho. J'ai entendu dire le Seigneur. Eu escutei o Senhor. La réponse s'en vient. A resposta está vindo. Le Seigneur te dit, O Senhor te fala. j'apprécie la confiance que tu mets en Eu moi. aprecio a confiança que você tem em mim. Je suis fier de toi. Eu estou orgulhoso de você. Le Seigneur te dit, O Senhor te fala. je vais honorer ta patience. Eu vou honrar tua paciência. Je vais honorer la foi que tu as en Eu moi. vou honrar a fé que você tem em mim. Les paroles que j'ai déclarées As palavras que eu declarei vont s'accomplir dans ta vão vie. se completar na tua vida. Des grandes choses vont arriver. Grandes coisas vão acontecer. Dans la vie de qui vont arriver des grandes choses? Na vida de quem vai acontecer coisas grandes? La troisième chose, en 2 minutes, A última coisa em 2 minutos. c'est que ça a moins à voir avec toi Isso tem menos a ver com você de ce que tu penses. do que você pensa. Ça n'a rien à voir avec ce que tu Ou fais. seja, não tem o que está acontecendo, não tem nada a ver com o que você Ça faz. n'a rien à voir avec ta fidélité, Não tem nada a ver com sua fidelidade. mais ça a à voir avec sa fidélité. Tem a ver com a sua fidelidade. Ça n'a rien à voir avec combien tu l'aimes. Não tem nada a ver com o quanto você o ama. Ça a à voir avec combien lui t'aime toi. Tem a ver com o quanto ele te ama. Ça n'a rien à voir avec ce que tu peux faire. Não tem nada a ver com o que você consegue fazer. Mais ça a beaucoup à voir avec tout ce que lui veut faire dans ta vie à Mas tem toi. a ver com tudo que ele
quer fazer na tua vida agora. Sans Jésus, Sem Jesus, on ne peut rien accomplir dans la vie. não podemos conseguir nada na vida. Si tu as reçu Jésus, Se você tu as tout ce que tu as besoin. você tem tudo o que você precisa. Regarde le verset 4. Olha no versículo 4. Au verset 4, Jésus dit, allez raconter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, et les bleus sont nettoyés. Versículo 4 e 5, Jesus respondeu: voltem e anunciem a João que vocês estão vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Les lépreux que eux ne pouvaient pas toucher les personnes qu'ils Os aimaient, leprosos que não podiam tocar ninguém, nem os que amavam, maintenant ils ont été guéris. agora estavam Et ils curados. peuvent recevoir l'amour encore une fois. Podiam receber amor. Ils peuvent encore une fois recevoir l'affection. Mais uma vez poderiam receber Ils afeição. peuvent encore une fois croire que des bonnes choses vont se produire. Poderiam mais uma vez acreditar que coisas boas aconteceriam. Allez raconter à Jean que maintenant les sourds entendent. Vamos falar para João que agora os surdos escutam. Même les sourds ont reçu une mesure de grâce. Ou seja, até os surdos tiveram uma medida de graça. Allez annoncer que la bonne nouvelle maintenant est disponible pour tous. Fala que a boa nova está disponível para todos agora. Il dit, heureux celui qui n'abandonne pas la foi en moi. Ou seja, ele diz: felizes aqueles que não abandonam a fé em mim. Maintenant, tu peux interpréter ce verset de la façon que tu veux. Agora você pode interpretar esse versículo da Mais mon maneira que você interprétation quer. Mas a est: minha interpretação béni celui qui croit vraiment é que abençoa aquele que crê realmente. que ça n'a rien à voir avec Que lui, não tem nada a ver com a mais ça a à voir avec le Seigneur, com o Senhor. avec la passion qu'il a Com pour a moi. paixão que ele tem por mim. Comme Nathalie a dit au Como début, Natália falou no il começo, est venu te chercher. ele veio te... Pas parce qu'on le méritait, Não porque não merecemos, mais parce qu'il nous aime. mas porque Ele é venu nos nos ama. chercher. Por isso ele veio nos La Bible dit, c'est pas toi qui l'as choisi lui, A Bíblia fala, não foi você que escolheu ele, mais lui qui sonde la planète au complet t'a choisi toi. mas ele que sonda o planeta inteiro e te escolheu. Celui qui connaît chaque personne sur la planète Ele que conhece cada pessoa t'a choisi toi. te escolheu. Et il dit que de toi, E ele fala que de você, il va faire un chef-d'œuvre. ele vai fazer chefe de obras, mestre de obras. Un chef-d'œuvre. Mestre de obras. Je ne sais pas où tu es rendu maintenant dans la transformation vers le chef-d'œuvre. Eu não sei onde é que você está nesse momento de transformação para se tornar chefe de obras. Mais je sais que dans peu de temps, Mas eu sei que em pouco tempo tu vas devenir un grand chef-d'œuvre de la part de Dieu. você vai se tornar grande mestre de obras de Deus. Je ne sais pas comment est ta relation dans la famille Eu não sei maintenant, como é que está a relação com a sua família. mais ça va devenir un chef-d'œuvre. Você vai se tornar mestre de Je ne obras. sais pas comment va la santé ce matin, Eu não sei como é que está a sua saúde na tua mais ça mente, va être un chef-d'œuvre. mas você vai ser mestre de obras. Je ne sais pas comment vont tes enfants, tes Não sei projets, como ton estão travail, teus filhos, teu projeto, teu tes trabalho, relations, ta tuas famille. relações, tua Mais família. une chose est garantie ce Mas matin, uma coisa eu garanto nessa manhã. ça va devenir un chef-d'œuvre dans ta vie. Vai se tornar mestre de obras na sua vida. Première chose, Primeira coisa, tu es meilleur de ce que tu penses que tu você es. é melhor do que você acha que é. La deuxième chose, Segunda coisa, tu as une plus grande valeur que celle que tu tem penses um avoir. valor maior do que você acha Et que la é. troisième, E a terceira, ça a à voir avec lui. tem a ver com ele. C'est lui qui t'a choisi. Ele que te escolheu. C'est lui qui veut te bénir. Foi ele que quer te abençoar. Et il va te bénir. Ele vai te abençoar. Donne une main d'applaudissement, Seigneur. Fala pra mim. Avec moi. Eu te convido a ficar de pé comigo. Est-ce que tu as appris quelque chose ce matin? Alguém aprendeu que é algo hoje? Commence à parler avec le Seigneur. Começa a falar com Deus. Commence à arranger ce que tu veux arranger avec lui. Começa a consertar o que você tem que consertar com ele. C'est correct de questionner Dieu. É correto de questionar Deus. C'est correct de poser des questions. É correto fazer perguntas. Parle avec le Seigneur. Fala com o Senhor. C'est le temps de parler avec lui É o maintenant. momento de falar com ele agora. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour O toi? que você quer que Deus faça por você? Peut-être que tu as besoin d'un miracle Talvez você precise de um milagre. dans la santé, Na saúde, dans la famille, na família, dans la grossesse, na gravidez, au travail.
trabalho. Jean avait besoin de comprendre. João queria compreender, entender. Et Jésus a pourvu. Jesus proveu. Qu'est-ce que tu as besoin, toi, ce matin? O que você precisa hoje pela manhã? Ce matin, le Seigneur dit, Nessa manhã o Senhor diz: tu es meilleur de ce que tu penses que tu você es. é melhor do que você acha que é. Tu es meilleur de ce que tu penses que tu Você es. é melhor do que você acha que é. Ce matin, le Seigneur te dit, Nessa manhã o Senhor te fala: tu as une plus grande valeur que celle que tu penses. tem um valor mais alto do que você acha que tem. À travers toi, je vais accomplir les grandes choses. Através de ti eu vou cumprir grandes coisas. À travers toi, je vais atteindre beaucoup de choses. Através de ti eu vou atingir várias coisas. Ta vie, dit le Seigneur, Tua vida, fala o Senhor, est un chef-d'œuvre. é um chefe de obras. Un chef-d'œuvre. Chefe de obras. Tua vida é uma obra. Commence à recevoir de lui. Começa a receber dele. Reçois de lui maintenant. Receba dele agora. Sa présence est ici. Sua presença está aqui. Laisse-toi remplir par lui. Deixe-se encher por ele. Laisse-toi remplir par lui. Deixe-se encher por ele. La présence de Dieu est dans A cette place. presença de Deus está aqui. La présence de Dieu est dans cette A salle. presença de Deus está nessa sala. Reçois de lui. Receba dele. Reçois la foi. Receba a fé. Reçois le miracle. Receba o milagre. Reçois ce que tu as besoin. Receba o que você precisa. Ce que tu es venu chercher, le Você Seigneur vai dit. buscar do Senhor. Reçois-le O maintenant. Senhor fala: receba agora. Reçois-le à l'intérieur de Receba o toi. interior de ti. Et la conviction que Dieu va te faire. Tenha convicção que Deus vai fazer. Et demain même, E agora mesmo, amanhã mesmo, tu vas le voir accompli. você vai ver completo. Tu vas le voir accompli. Você vai ver cumprido. Pas dans un mois, Não daqui a um pas mês. dans une semaine. Não em uma semana. Demain, dit le Seigneur. Amanhã, fala o Senhor. Demain, dit le Seigneur. Amanhã, fala o Senhor. Une touche de Dieu dans ta vie maintenant. Toque de Deus na tua vida. Dieu restaure la famille. Deus restaura a família. Dieu restaure la Deus communication. restaura a comunicação. Dieu restaure la santé et le Deus miracle. restaura a saúde e o milagre. Le Seigneur dit dans cette O salle, Senhor fala: nessa sala, personne ne va être malade. ninguém vai ficar doente. Dans cette salle, Nessa sala, tout le monde va avoir une longue vie. todos vão ter uma longa vida. Dans cette salle, Nessa sala, personne ne va manquer de la présence de Dieu. ninguém vai faltar a presença de Deus para La ti. gloire de Dieu est en toi A maintenant. glória de Deus está em ti agora. É como nosso ninguém é como nosso Deus. 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 Grande sou.
accomplir les grandes Sou choses. eu que cumpre grandes C'est moi qui coisas. vais faire la bonne œuvre. Sou eu que vai fazer a boa obra. Ne t'inquiète pas, dit le Seigneur. Não te inquieta, fala o Senhor. Je suis au contrôle. Eu estou no controle. Je suis au Eu contrôle. estou no controle. S'il y a des personnes dans cette salle Se tem alguém nessa sala qui croient que le Seigneur va accomplir les grandes choses, que crê que o Senhor vai cumprir grandes coisas, continue à le déclarer pendant encore 2 minutes continua declarando por ainda 2 minutos. avec tout ton cœur. Todo o teu coração. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Seigneur, ce matin, Nessa manhã, nous te donnons gloire, louange et honneur. temos honra, glória e louvor. Parce qu'ensemble, nous savons Porque juntos sabemos que tu es au milieu de que nous você está no meio de nós. et que tu vas accomplir des grandes E que choses. você vai cumprir grandes coisas. Si tu le crois avec moi, Se você quer crer comigo, donne-lui une main d'applaudissement à dá uma table, salva de Seigneur. palmas. Et nous allons plus fort. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Obrigado por terem vindo agora pela manhã. On se voit la semaine prochaine, Nos vemos na semana que vem, à la même heure, na mesma hora, même canal. mesmo canal. Amém. Ide na paz. Bota aí, Paulinha. Vamos todo mundo falar junto aqui. Espera um pouquinho. Quem foi abençoado hoje aí? Hoje? Além de mim. Porque eu achei que o pastor pregou só pra mim hoje. Exclusivo. Mas acho que foi pra algumas outras pessoas também. Não tenho certeza, né? Acho que... E aí, tá pronto? A gente, todo final de culto, a gente tem repetido tipo um estatutozinho, que é uma bênção que a gente fazia no Brasil, nossa igreja do Brasil. E Cláudio trouxe pra cá também, que é só pra gente lembrar como a nossa semana deve ser, né? Uma declaração pra nossa semana. E ela diz o seguinte, todo mundo repetindo comigo, junto. Ide na paz de Cristo, sejam corajosos e fortes, no testemunho do Evangelho em que somos. Servir ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia.